Agora, 9 horas da manhã, a CNN continua com a série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. A partir de agora, estamos ao vivo também no site da CNN Brasil e no nosso canal no YouTube. Essa segunda rodada é com os candidatos do Distrito Federal aqui no CNN Novo Dia. Na semana passada, a Carol Nogueira conduziu as entrevistas com os candidatos lá do Rio Grande do Sul. E nas próximas semanas, nós vamos entrevistar também os candidatos ao governo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Bahia. 4 candidatos por estado foram convidados para as entrevistas. As regras foram previamente acertadas com as respectivas assessorias. Os nomes foram definidos com base no resultado de um agregador de pesquisas que nós utilizamos aqui, uma parceria do Instituto Locomotiva com a CNN, que cruza os números de diferentes pesquisas e estabelece uma média móvel entre essas pesquisas. No Distrito Federal, o cenário que nós temos até agora é o seguinte: Ibanez Rocha lidera com 30% das intenções de voto, na média. Depois, Leila Barros, do PDT, Leandro Graz, do PV, 7,5%. E o senador Isalci Lucas, que é o candidato do PSDB, tem 4% na média das pesquisas. E eles são os convidados da CNN nesta semana para essa sequência de entrevistas. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Leandro Graz, do PV. Leandro Antônio Graz Peixoto tem 37 anos e nasceu em Brasília, no Distrito Federal. É professor formado em Sociologia e possui um mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Foi filiado ao PSB, Rede e desde 2022 faz parte do Partido Verde. Em 2018, na primeira eleição que disputou, foi eleito deputado distrital. Concorre pela primeira vez ao governo do Distrito Federal. Bom, a sabatina terá a duração de 20 minutos, assim como as anteriores. As perguntas serão feitas por mim, Rafael Colombo, e pela nossa dupla de analistas de política do CNN Novo Dia, a Basília Rodrigues e também o Gustavo Uribe. Quero cumprimentar o candidato Leandro Graz, agradecer pela presença no estúdio da CNN em Brasília e lembrar ao senhor que o tempo começa a contar a partir do momento em que eu terminar a minha pergunta e o senhor começar a sua resposta. Candidato, Brasília até pouco tempo era reconhecida internacionalmente, entre outras razões, por ter o maior lixão da América Latina a 15 quilômetros do Palácio do Planalto. Há pouco tempo esse lixão foi transformado num aterro sanitário. Essa solução, na avaliação do senhor, é definitiva? Quais são os outros problemas relativos a meio ambiente e recolhimento de lixo, de resíduos sólidos, que o senhor pretende adotar caso seja eleito governador do Distrito Federal? Bom dia, Colombo, bom dia, Uribe, bom dia, Basília Rodrigues, a todos e todas que estão nos assistindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na CNN, dizer que é uma honra a gente poder conversar sobre o Distrito Federal e especialmente sobre esse primeiro tema, Colombo, que você traz, um tema muito importante, porque, de fato, durante muitos anos, nós tivemos aqui no Distrito Federal a existência de um lixão. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada, nós fomos, obviamente, obrigados a nos enquadrarmos na legislação, assim como todo o país. E assim foi criado o aterro sanitário, o aterro de Samambaia, que para lá, então, foi transferida toda a gestão, todo o tratamento dos resíduos aqui do Distrito Federal, mas, no entanto, a gente precisa lembrar que havia pessoas no lixão, em grande parte catadores e catadoras de materiais recicláveis. Parte desses catadores e catadoras foi transferida para um centro de triagem, que fica também na Estrutural, onde era o antigo lixão. Hoje trabalham lá mais de 10 cooperativas que separam os resíduos chamados secos, papel, plástico, por exemplo, e que tentam fazer essa reciclagem vendendo esses materiais para usinas de tratamento. No entanto, ainda é insuficiente. A gente trata muito pouco do resíduo sólido aqui do Distrito Federal, a gente trata cerca de 3% e, principalmente, o resíduo orgânico, ele continua indo para o aterro sanitário, misturado com o rejeito que não tem como ser tratado. E aí a gente acumula o chorume, e isso custa muito caro para o Distrito Federal, custa muito caro para os cofres públicos. Nós precisamos urgentemente de uma política de tratamento de resíduos séria aqui no DF, incluindo, em primeiro lugar, as cooperativas. Elas têm que ser protagonistas na separação, na triagem dos materiais, até porque isso representa geração de emprego e renda para muitas famílias. Nós temos uma cooperativa, por exemplo, no Paranoá,
que emprega ali mais de 30 pessoas, com uma renda média acima do salário mínimo. Nós temos outras cooperativas em São Sebastião, nós temos cooperativa em Samambaia, nós temos cooperativa em várias regiões do DF, como no Gama, e que, infelizmente, ainda não participam de uma maneira mais consistente desse processo como um todo. Então, em primeiro lugar, a gente ampliar os contratos, ampliar as parcerias com as cooperativas para que haja uma melhor separação, envolver a sociedade nesse processo com educação ambiental, com conscientização. Muita gente ainda não separa os seus resíduos, isso gera muito rejeito, que é o material que não tem como ser separado, reciclado. E a gente também precisa tratar os orgânicos. Eu sou, inclusive, autor de uma lei, que é a 6518, que estabelece a política de tratamento dos resíduos orgânicos no Distrito Federal, Colombo. E o que eu aponto com essa legislação? Usinas de biodigestão para produção de energia limpa e sustentável a partir dos resíduos orgânicos, os ecoparques, a possibilidade dos pátios de compostagem, tanto públicos quanto também residenciais e comunitários, além de outras soluções. Ou seja, é possível. O Distrito Federal ele pode ser modelo para o Brasil e para o mundo em relação ao tratamento de resíduos. No entanto, falta uma política séria. Hoje, o Distrito Federal não tem uma política adequada de resíduos orgânicos. Inclusive, todos os dias a gente conversa com as cooperativas, com as organizações que querem participar mais ativamente disso e elas lamentam muito, reclamam bastante que esse governo, principalmente o governo ibanês, negligencia em boa parte esses catadores e catadoras. Muitos ainda não cooperados, muitos ainda trabalhando na informalidade, em carroças, no meio da rua, assentados, ocupando espaços até insalubres, inseguros, com crianças, com seus filhos ali, como a gente vê aqui na Zanorte, por exemplo, na L4 Norte. Isso precisa ser resolvido. Então, trata-se de uma política, claro, em si, de resíduos sólidos, mas também de uma política integrada com a assistência social, com a Secretaria de Trabalho, para apoiar as pessoas que podem participar, serem empregadas e terem acesso à renda a partir de um bom tratamento dos nossos resíduos. O candidato a Basília Rodrigues, nossa analista, vai fazer uma pergunta ao senhor agora. Oi, Basília. Oi, Colombo, obrigada. Candidato, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui. O senhor, como candidato do PV, é um nome defendido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aqui no Distrito Federal, dentro da Federação PV-PT. Mas, no passado, o senhor teceu fortes críticas a Lula, ao PT, ao antigo marqueteiro das campanhas petistas, João Santana. O senhor chegou a dizer que o partido carrega a marca da corrupção sistêmica. O que justifica hoje, então, essa aliança de Leandro Graz com Lula? Basília, agradeço essa pergunta. Inclusive, é uma oportunidade para que nós reafirmemos o nosso posicionamento. Em primeiro lugar, o posicionamento de apoio ao presidente Lula. Eu sou o candidato apoiado por Lula aqui no Distrito Federal. E, neste momento, não se trata apenas de uma discussão entre projetos de direita ou de esquerda. Nós estamos diante de um quadro no Brasil entre a civilização e a barbárie. O bolsonarismo, que aqui no DF é representado pelo Ibanez Rocha, pela Flávia Arruda e pela Damares, representa a barbárie. Nós, que estamos no campo democrático, progressista e popular, representamos a possibilidade de recuperação do Brasil. Hoje, esse campo que é plural, que envolve partidos de esquerda, de centro-esquerda, de centro, esse campo que se constituiu em apoio ao Lula, ele representa a esperança do nosso país. Em outros momentos, não só eu, mas vários outros atores políticos do Brasil e aqui do Distrito Federal, tivemos sim posicionamentos críticos em relação a condutas não apenas do próprio PT ou de atores filiados, mas também do próprio sistema político brasileiro. A gente sabe que houve problemas em várias situações, em vários estados, em vários partidos. É importante dizer que a corrupção ela tem que ser combatida e se combate com transparência. O governo Lula e o governo Dilma foram os governos que mais trabalharam para fortalecer o controle, para fortalecer a transparência. Nós fortalecemos o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, outros órgãos, o Tribunal de Contas. Aqui no DF, Basília, eu tenho, inclusive, a condição de dizer que eu fui o deputado que mais fiscalizou o governo ibanês. Eu fui responsável por denunciar as situações mais graves deste governo. Eu denunciei o superfaturamento dos leitos de UTI, o superfaturamento dos testes rápidos, a Operação Falso Negativo, que culminou com a prisão do secretário de Saúde do Ibanez. Fui eu que apresentei a primeira denúncia em abril de 2020, quando empresas de brinquedo e de alimentação estavam vendendo teste rápido para o governo ibanês. Eu denunciei o Brasília Iluminada, que gastou quase 14 milhões de reais para uma iluminação de Natal, enquanto pessoas estavam morrendo de fome aqui na capital do Brasil, nas filas do CRAS. Eu denunciei os hospitais de campanha. Quero saber, inclusive, por que o governo do Distrito Federal, ao invés de contratar a primeira empresa, contratou a quinta empresa com melhor preço, perdendo aí a oportunidade de economizar mais de 2 milhões de reais
na construção dos hospitais de campanha. Então, eu tenho compromisso com a transparência e com o combate à corrupção. Inclusive, o nosso governo é um governo que vai fortalecer a transparência ativa, ele vai fortalecer o controle interno para que qualquer situação de irregularidade seja tratada inicialmente e que não gere prejuízos para a população. Então, situações do passado, elas ficaram no passado. Nesse momento, nós estamos unidos, convergentes. Eu sou o candidato apoiado pelo presidente Lula. Nós, da Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PV, o meu partido, pelo PT e PCdoB, está unida aqui no Distrito Federal. Estamos também em nível nacional com outros partidos, como eu disse, até partidos mais ao centro, e que, convergidos, sempre ali muito alinhados, vamos trabalhar para que Lula vença as eleições, de preferência no primeiro turno, e para que aqui no Distrito Federal nós possamos derrotar aqueles que são aliados de Bolsonaro, especialmente Ibanez, Flávia Arruda ao Senado. Nós temos a candidata ao Senado, Rosilene Corrêa, que também é uma professora. A minha vice-governadora, candidata a vice-governadora, também é uma professora. Nós somos uma chapa da educação e que temos compromisso com as políticas sociais. Portanto, o que ficou no passado, situações anteriores, são muito pequenas diante do desafio que nós temos nesse momento de derrotar aqueles que querem destruir a democracia e maltratar o povo brasileiro. Agora, candidato, só pegando o gancho da Basília, o Distrito Federal tem um passivo importante, uma dívida com a população também, porque ex-governadores foram, inclusive, à cadeia por denúncias seríssimas, né? Um deles, José Roberto Arruda, a gente tratou desse assunto aqui na segunda com o candidato Ibanez Rocha, e outro deles, Agnello Queiroz, do PT, né? Agnello Queiroz vai ter espaço no eventual governo do senhor? O Agnello foi governador de 2011 a 2015, o Arruda governou de 2007 até 2010. Nós tivemos, especialmente nesse período de 2011 a 2015, avanços importantes, Colombo, em relação à estruturação da política de assistência. Se hoje o povo do Distrito Federal está morrendo na fila do CRAS, está tendo que dormir da madrugada dentro para poder pegar uma senha de manhã e ser atendida, isso é porque Ibanez fatiou, destruiu as políticas de assistência que foram construídas durante a gestão de 2011 a 2015, que foi representada pelo ex-governador Agnello, que criou uma renda básica em complementação à renda nacional. Hoje nós estamos apresentando esse programa ao Distrito Federal. Nós temos um projeto que foi desenvolvido a muitas mãos, mais de 200 pessoas participando da construção do nosso programa de governo, um programa de governo participativo que escutou empresários, trabalhadores, sindicatos, especialistas, servidores públicos, cidadãos em geral. A composição do governo, a partir de janeiro de 2023, ela será feita a partir de critérios técnicos, critérios políticos, mas principalmente priorizando a construção daquilo que nós nos comprometemos com a população, que é devolver para ela as boas políticas públicas, os bons serviços, o serviço de transporte, que é uma tragédia no DF, o serviço de saúde, que está no seu pior momento, estão aí as pessoas aguardando meses para uma cirurgia eletiva. Então, a questão da composição de quadros no nosso governo em 2023 será uma discussão com base no programa de governo, naquilo que nós vamos entregar à população. Portanto, não há nenhum tipo de acordo em relação a determinada pessoa para participação no governo que nós vamos realizar de 2023 até 2026. Candidato Gustavo Uribe, nosso analista também de política, está por aqui para fazer uma pergunta ao senhor. Oi, Uribe, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, candidato. Candidato, vou no bojo da pergunta do Rafael Colombo em relação a Agnello Queiroz. A gestão dele deixou uma crise administrativa e um déficit fiscal. Que medidas o senhor adotará para não repetir os mesmos erros do passado? A questão da saúde fiscal, Uribe, é muito importante, porque se a gente não tiver uma condição adequada para poder entregar os serviços, não adianta você ter as melhores ideias e assim você fracassa e você frustra a população. Nós temos muita responsabilidade fiscal. Eu sou do Partido Verde, nós participamos de vários governos no Brasil, inclusive nós tivemos condições de colaborar na política ambiental aqui do Distrito Federal para a criação de vários parques, para a criação de várias ações. E eu, particularmente, também na minha formação em gestão pública, eu tenho experiência em administração pública, eu sou gestor cultural, tenho experiência nessa formação e também participei da Secretaria de Educação, fui servidor público. Eu sei a importância de nós termos essa saúde fiscal. Para isso, a gente não só tem que reduzir gastos, mas a gente também tem que aumentar a arrecadação, gerando mais empregos, gerando mais renda, esquentando a economia do Distrito Federal. O nosso plano de desenvolvimento econômico é um plano ousado. Ele é um plano em que, primeiro, tira do DF essa característica marcante, quase que exclusiva de dependência do serviço público.
nós estamos planejando ativar outros setores econômicos, como a economia da cultura, a economia criativa, a economia verde, a economia científica e tecnológica, a partir de serviços. Brasília é uma cidade analógica, ainda uma cidade atrasada no que diz respeito a essa digitalização de serviços públicos e até de negócios. Nós caímos, Uribe, de 2020 para cá, 59 posições no ranking do ambiente de negócios. Aqui se tornou um lugar muito pior para empreender. Aqui ficou muito mais complicado porque as regras são complicadas, as regras não são claras, o ambiente regulatório ele é extremamente duro, a burocracia é muito grande. Os micro e pequenos empreendedores que respondem a 70% dos empregos não têm incentivos por parte do GDF. O BRB, que era para ser um banco de fomento da economia, tem trabalhado muito mais para o governador, para o time de futebol do governador, para os projetos dos amigos do governador, do que para o Distrito Federal em si. Então, o microcrédito é algo raro aqui. Então, a gente precisa estimular essa nova economia, que é a economia do pequeno, do micronegócio, que é essa economia mais dinâmica. Investir em logística no Distrito Federal. Nós temos projetos para investimentos de infraestrutura em logística, escoamento da produção da agricultura familiar, que está sofrendo com os ataques dos grileiros aqui no DF, porque esse governo pactuou com a grilagem. Nós vamos incentivar a produção familiar, a micro e pequena indústria também, a agroindústria familiar. Portanto, dessa maneira, gerando mais renda, gerando mais empregos, estimulando toda essa dinâmica econômica, a gente vai poder incrementar, aumentar a arrecadação e gerar saúde fiscal, fazer com que o DF seja um polo de desenvolvimento regional, nacional, com base em novos tipos de emprego e novos tipos de negócio. Dessa forma, a gente vai alcançar o equilíbrio, sempre também com muitos critérios em relação ao gasto público, deixando de gastar com o que é supérfluo. Vou dar de novo esse exemplo. O governo ibanês gastou quase 14 milhões de reais para fazer luzinha de Natal na Esplanada, enquanto a gente está com falta de UBS, Unidades Básicas de Saúde, falta de creches nas cidades, a gente tem falta de escolas. Esse é um governo que não construiu escolas da forma como deveria para atender a população, as salas de aula estão lotadas, entre outras situações que são prioridades para a população. Infelizmente, este governo cometeu a corrupção das prioridades, ele inverteu aquilo que era essencial. Deveria ter cuidado do povo, mas preferiu cuidar de situações e coisas que não fazem sentido para Brasília. Nós vamos priorizar o orçamento para fazer o melhor investimento possível. Candidato, queria falar um pouquinho sobre saúde com o senhor. Durante o mandato do governador ibanês, houve inclusive um desentendimento dele com o governador de Goiás sobre atendimentos de saúde realizados aí no Distrito Federal, de pacientes que vêm de cidades goianas. E o hospital de base, especialmente, né, todo o sistema de saúde de Brasília, mas o hospital de base, especialmente, tem um papel muito importante na região como um todo, né? E parece ser um hospital saturado, pelo que a gente tem de notícia, né? O que é que o senhor acha possível fazer no sistema de saúde? Tem de complementar atendimento no hospital de base? Tem de construir novos hospitais? O senhor promete, inclusive, zerar a fila de exame, cirurgia eletiva? Como é que o senhor vai fazer isso? Colombo, o hospital de base está do jeito que está, porque o ibanês, infelizmente, mentiu na campanha, disse que ia acabar com o Instituto Hospital de Base, que é um serviço social autônomo, é uma modalidade de administração que faz contrato com o governo, mas ele ampliou o modelo e esse modelo está aí afundado em corrupção, afundado em denúncias. Eu, inclusive, apresentei ao Ministério Público diversas delas, como superfaturamento de leitos de UTI, que resultou numa operação recente. Tivemos desvios de respiradores dentro do hospital de base, tivemos nepotismo, fraudes no processo seletivo para ortopedia e para outros tipos de profissionais. O hospital de base, que era um exemplo para o Brasil, ele se tornou uma vergonha em razão do modelo de gestão que o governo ibanês adotou. Para que a gente arrume a saúde pública do Distrito Federal, não basta apenas cuidar dos hospitais, que é o que nós vamos fazer, não só com a reforma daqueles que já existem, mas pensando em construir novos hospitais onde é necessário. A solução da saúde serve para o Distrito Federal, mas para qualquer lugar do Brasil, está naquilo que a gente chama de atenção básica. O que é a atenção básica? É a cobertura da saúde perto da casa das pessoas. É a saúde ali na comunidade, com as equipes de saúde da família, saúde em casa, como a gente chamava tempos atrás. Significa a ampliação das unidades básicas de saúde, significa prevenir as doenças que muitas vezes se agravam e as pessoas vão para o pronto-socorro, vão para os hospitais tratá-las. Significa nós orientarmos a população para o autocuidado, porque saúde não é tratar doença, saúde é bem-estar e qualidade de vida, saúde é prevenção, saúde significa as pessoas poderem viver com qualidade. Infelizmente, hoje, o Distrito Federal está com uma cobertura muito frágil, muito pequena nessa atenção básica. Nós vamos procurar
Nós vamos perseguir a meta de 100%, é o que está no nosso programa de governo. 100% de cobertura em todas as regiões administrativas dessa saúde perto da casa das pessoas. Com isso, a gente resolve cerca de 70% dos problemas de saúde da população com prevenção e orientação e atendimento inicial. Agora, nós vamos precisar, sim, como eu disse, reformar os hospitais, cuidar da rede secundária e terciária, que é essa média e alta complexidade. Precisamos zerar as filas de cirurgia, é o que nós pretendemos fazer. Também zerar os tratamentos complexos. Nós temos aí mais de 200 pessoas no hospital de base, Colombo, Uribe, Brasília, mais de 200 pessoas aguardando para tratar câncer no hospital de base. Isso significa que o governo ibanês fracassou na saúde. Nós vamos recuperar o SUS no Distrito Federal com o apoio de servidores que estão lá sobrecarregados nesse momento, trabalhando sem equipamentos, sem insumos. Falta medicamento na farmácia de alto custo, falta medicamento no hospital de base para alguns tipos de especialidade, falta medicamento em várias farmácias de hospitais no DF inteiro. Esse governo ele virou as costas para a saúde. Foram aí, se não me engano, 6 secretários de saúde em 3 anos e meio de governo, sendo que um deles foi preso no exercício da função. O governo ibanês é o governo mais catastrófico, o governo mais prejudicial, mais destrutivo para a saúde do DF que nós já tivemos até hoje. Nós vamos consertar cuidando daquilo que é essencial e sobre o IGES, que é esse Instituto dos Escândalos, como eu costumo chamar, nós vamos acabar com o IGES. Mas nós vamos acabar gradualmente, porque existem hoje ali mais de 7 mil profissionais, trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro do IGES, que vão ser realocados na saúde pública do Distrito Federal para continuar atendendo a população. E aí nós vamos tirar a gestão do IGES, vamos fazer uma auditoria, porque ali tem inclusive auditorias já realizadas que apontam para superfaturamento de contratos, quebra de impessoalidade. Nós vamos corrigir e entregar para a Justiça todos esses casos e vamos, aos poucos, reconstruir a saúde pública do DF, porque a população está morrendo, literalmente. Aqui, inclusive, na pandemia, só para concluir essa resposta, foi um dos lugares em que mais morreu gente no mundo, não é só no Brasil, não. O DF foi um contra-exemplo na condução da pandemia. Eu assisti a entrevista do ibanês, inclusive, e eu vi o cinismo dele ao falar que conduziu bem a saúde. Ontem disse que o IGES não tinha problema. Ora, ele continua mentindo para a população, lamentavelmente, enganando o povo de Brasília, mas nós vamos mostrar a verdade e anunciar, principalmente, o que nós vamos realizar para reconstruir o SUS aqui no Distrito Federal. Candidato, a gente tem 1 minuto para o fim da entrevista. Queria saber rapidamente a opinião do senhor a respeito de câmeras nos uniformes dos policiais militares e sobre as escolas cívico-militares. O senhor pretende manter o que tem, acabar ou ampliar o programa? Sobre câmeras nos coletes dos policiais militares, aqui em Brasília a gente não vê a necessidade disso, já que a nossa polícia militar é muito bem treinada, muito bem qualificada e nossos índices de violência policial estão muito aquém do restante do Brasil. Portanto, nós vamos conduzir a segurança pública, inclusive com a participação dos policiais nessa construção das melhores soluções. Sobre as escolas militarizadas ilegais, diga-se de passagem, não estão previstas na LDB, nós vamos desse modelo passar para o modelo de educação integral, com oferta de arte, cultura, esporte, lazer, tecnologia, com atendimento psicológico, psicossocial dentro das escolas, porque o papel dos policiais nem foram treinados para isso, não é dentro da escola, é no batalhão escolar, próximos à escola, dando toda a segurança para a comunidade. E a gente precisa investir no combate à violência, no combate à insegurança em todos os lugares. A escola, ela reflete a sociedade e todos os problemas que ela possui. Portanto, nós vamos extinguir o programa de escolas cívico-militares, traduzindo para o programa de educação integral. Quero agradecer ao candidato Leandro Graz pela entrevista que deu à CNN, nessa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Essa foi a 3ª da série que estamos fazendo. Amanhã nós vamos entrevistar o candidato Isalci Lucas, do PSDB.